Olá, o programa Carioca está de volta das férias e como você já percebeu, o apresentador mudou. Saiu a menina bonita e entrou o cara feio. Mas não se preocupe, o programa continua ótimo, dá só uma olhada. Uma reportagem mostrando como eram os cinemas de rua, uma visita a uma antiga fábrica de tecidos e você também vai conhecer uma prisão desativada que virou museu na Ilha Grande. Então roda a vinheta porque o programa Carioca está no ar. Para você que só conhece cinema de shopping, fizemos uma série de reportagens mostrando como eram os cinemas de rua. A primeira você confere agora. No século XIX, o Rio de Janeiro era a capital cultural do país. Suas chapelarias ditavam moda, teatros divertiam os cariocas e as confeitarias reuniam os amigos. Até que a cidade recebeu uma inovação direto da Europa para agitar a vida cultural. Em 8 de julho de 1896, em uma sala alugada aqui, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, uma novidade despertou curiosidade e impressionou os cariocas. Era a primeira projeção de cinema no Brasil. As imagens e movimento dos filmes surpreenderam os cariocas. Parecia mágica. Nesta cena simples, a chegada do trem assustou boa parte dos espectadores. Eles acreditavam que o trem poderia sair da parede onde estava sendo projetado. O grande susto, todo mundo acha muito engraçado, tipo a primeira exibição dos Lumière, onde tem a chegada do trem à estação, que as pessoas vão assustar porque acham que aquele trem está entrando nas salas, né? Imagina, você está numa sala escura, onde você não enxerga nada, o único foco de imagem ou de iluminação é um ponto que está no seu olhar e de repente um objeto vem ao seu encontro. Você nunca viu aquilo, é óbvio que aquilo vai trazer uma estranheza e se é um trem, um susto, né? Então eu acredito que assim, no Brasil, em alguns lugares onde as pessoas não tinha tanta aproximação com esses mercados de atrações, com essas coisas, por exemplo, interior do Brasil. Se você chegasse com um invento desse, né, e as pessoas nunca tiveram visto nada similar, as pessoas iriam assustar. Né? Na cidade, no centro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde ela já estava acostumada com alguns inventos, essa estranheza seria menor. Mas até hoje a gente pode ver isso, né? O Brasil é tão grande que existem rincões que tem pessoas que nunca viram cinema, né? E a primeira vez você traz uma estranheza mesmo, porque você não está vendo a pessoa, você está vendo a reprodução de algo num lugar que você não espera, né? E está vendo lugares que você nunca imaginou ter visto, pessoas conversando com você. As primeiras grandes salas de cinema foram surgindo aos poucos no Rio de Janeiro. O Cine Parisiense, uma das primeiras salas do centro do Rio, foi inaugurado em 1907. Naquele período, as salas tinham sérios problemas com o sistema de ventilação. Ar-condicionado? Nem pensar. Por isso, crônicas da época chamavam as salas de as abafadinhas. Aos poucos, esses espaços foram melhorando. Não só a circulação de ar, mas também ficando mais luxuosos. Uma tinha até sala de espera, com orquestras animando os espectadores. Como os filmes eram bem mais curtos do que os de hoje, muitas salas acabavam apresentando outras atrações entre um filme e outro, como teatro e números musicais ao vivo. Aliás, os teatros também passaram a usar seu espaço para exibição de filmes, como o Teatro Carlos Gomes, o Teatro Lucinda, o Coliseu Teatro e o Teatro Recreio Dramático. Até 1911, mais de 100 salas de exibição foram abertas no Rio de Janeiro. Porém, quando começou a Primeira Guerra Mundial, somente 29 continuaram funcionando. A gente sabe que os primeiros filmes que a gente tinha era esse registro do cotidiano, que eram chamados de vistas. Conforme a tecnologia mais pessoas vão conhecendo, mais pessoas vão querendo trabalhar com cinema, e mais pessoas vão entendendo como é que funciona, você vai tendo mudanças. Então, lá por volta de 1906, 1907, vai surgir um tipo de filme que a gente não precisa chamar ele, não é que surge uma dramaturgia com ele,
surge um tipo de filme que não é mais o documental, o registro do cotidiano. Surge um tipo de filme onde as pessoas vão posar para ser filmadas. Então vai ser o filme posado. Né? Então as ficções vão ser chamadas de filmes posados. E esses filmes posados eles vão ter relação com as atrações que já aconteciam nesses locais. Né? Então ele vai ter relação com as óperas, vão ter relação com os cantores e vão ter, principalmente, os primeiros filmes, o mais interessante é que eles vão ter relação com fatos do cotidiano, mas fatos do cotidiano que vão ser reencenados e, melhor ainda, fatos do cotidiano policial. A cidade da boemia abriu espaço para os cinemas, que aos poucos caíram no gosto das famílias cariocas. O centro do Rio concentrava um grande número de salas de cinemas, que iam desde o porto da Praça Mauá até aqui, a Praça Floriano Peixoto, conhecida como Cinelândia. A região foi chamada Cinelândia por abrigar o complexo de cinemas da Praça Floriano Peixoto. O responsável por este empreendimento foi o empresário espanhol Francisco Serrador, que queria transformar o lugar na versão brasileira da Times Square. O nome dele está até hoje lá, em um dos prédios da Cinelândia. No final da década de 20, a mudança do cinema mudo para filmes falados deixou as produções cada vez mais exuberantes e realistas. E claro, o cinema ficou mais popular. Foi neste período que surgiram as locadoras ou lanterninhas, como eram chamadas. O Cinema Alhambara, que ficava próximo onde hoje é a Praça Mahatma Gandhi, foi a sala onde estreou o filme que marcou o cinema nacional, a chanchada Alô, Alô, Carnaval. Maior sucesso da década de 30, estrelado por Carmen Miranda. Aliás, as chanchadas levavam multidões aos cinemas. Atores como Oscarito e Grande Otelo ficaram eternizados em seus personagens nessas produções. A produção cinematográfica brasileira crescia. Em 1936, o Cine Metro, uma rede de cinemas com mais de 350 salas espalhadas pelo mundo, inaugura sua primeira sala de cinema no Brasil. O Cine Metro Passeio foi inaugurado com 1.397 lugares. A sala ficou famosa por ser uma das poucas com ar-condicionado e não tinha galerias laterais, como era de costume. As cadeiras eram dispostas em curvas, lembrando um anfiteatro, e a amplidão do espaço proporcionava uma boa visão de qualquer ponto. Em 1942, outra sala de cinema foi inaugurada e se juntou ao complexo da Cinelândia, o Cine Vitória. O lançamento da sala foi bastante divulgado nos jornais da época. A estreia foi feita com o filme O Grande Ditador, de Charles Chaplin. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile. A efervescência da época de ouro dos cinemas de rua, com o tempo foi diminuindo. No centro do Rio, as salas pouco a pouco foram desaparecendo. O antigo Cine Vitória funcionou até 1993 e hoje dá lugar a uma livraria. O Cine Metro Passeio foi substituído pelo Cine Metro Boa Vista em meados dos anos 60 e desativado nos anos 80. Hoje é um prédio comercial. Na Praça Cinelândia, boa parte dos prédios dão lugar a outros empreendimentos. Apenas o Odeon ainda é um cinema, mas passou por uma restauração e reformas, que mudaram seu interior. As chamativas fachadas dos cinemas já não ocupam mais a frente dos grandes edifícios. Um busto, em homenagem ao empresário que idealizou a praça, compõe o cenário atual. Mas muitas pessoas que passam por aqui nem sabem a história deste lugar, que um dia foi tão glamuroso. Se você acha que em Bangu só existe calor, está enganado. Visitamos uma antiga fábrica de tecidos cheia de história. No final do século XIX, o Brasil passava por mudanças no cenário econômico. A produção de café entrou em crise e todo o capital guardado foi investido nas indústrias. O Brasil então deixava a atividade agroexportadora para dar início no processo de industrialização.
lisos, floridos, listrados e até desfiados. O tecido é um material utilizado por nós diariamente. E hoje nós viemos até um shopping, mas não para mostrar as roupas expostas nas vitrines das lojas, e sim contar a história da fábrica que funcionava aqui e que impulsionou o desenvolvimento desse bairro, a antiga fábrica de tecidos Bangu. A produção que deu o pontapé inicial no crescimento industrial foi a produção têxtil. Trazida por ingleses, a fábrica de tecido Bangu se instalou em um bairro que tinha características importantes para que tudo funcionasse muito bem. Bom, então, primeiramente, a fábrica de tecidos ela necessita de uma quantidade de água, um recurso hídrico muito forte, muito grande. Então, é por conta disso que ela veio se instalar em Bangu. Mas nessa época, a indústria têxtil ela não se concentrava no centro da cidade, mas sim nas adjacências, na Serra do Mar, por conta disso, dessa quantidade de água que ela precisava. Mas no caso da fábrica Bangu, não era por conta da energia hidráulica, como nesses casos desses outros bairros na Serra do Mar, mas sim para o branqueamento, as estampas e tudo mais, que precisava muito dessa quantidade de água. Em termos de energia hidráulica não precisava mais, porque na época que ela veio se instalar aqui, já tinha tecnologia de máquina a vapor que fazia gerava a energia. A fábrica, quando veio se instalar aqui, ao contrário de outras fábricas, ela não eliminou as atividades que já existiam aqui. Foi até uma estratégia de mobilização da mão de obra e de controlar esses recursos de água. Então ela inicialmente não acabou com as atividades que já existiam aqui, que era principalmente a atividade agrícola. Por um tempo, a fábrica tentou investir na produção de algodão, aproveitando a mão de obra local. Mas a estratégia não funcionou e a indústria preferiu cessar o investimento. E aos poucos, esse trabalho já não era mais tão presente na região. Quando ela deixou a agricultura, ela vai começar a desenvolver o espaço urbano, até porque ela vai atrair uma força de trabalho também para cá, né, cada vez maior. Então, como uma outra alternativa para prender a força de trabalho aqui, ela começa a investir nas vilas operárias, né? E aí começa a construir casas para os operários morarem próximo da fábrica. Então, o desenvolvimento urbano começa a partir daí. E depois disso, outros tipos de atividade. O comércio começa também a se desenvolver. E tudo isso sempre com a mão da fábrica, sempre com o investimento da fábrica. E não foi só o comércio que foi impulsionado. A fábrica também deixou como legados creches, posto de saúde e os conhecidos Cassino Bangu e Bangu Atlético Clube, time que já pertenceu à elite do futebol carioca e que até hoje abre o campo sede para jogos importantes. Um dos maiores legados deixados pela fábrica foi a linha férrea, que na época servia de caminho para a chegada da matéria-prima e que hoje é um dos meios de transporte mais importantes da área. E encontramos gente que se lembra dessa época. Aqui ela fabricava vários tecidos com coisa para revenda, né? E o pessoal de grande estoque pegava as lojas, abastecia aqui. E os ingleses vieram aqui e geraram emprego, como as construções do entorno aqui, as casas que vieram aqui, vieram expandindo. Então Bangu ajudou muito no desenvolvimento de Bangu. O crescimento de Bangu praticamente foi em torno da fábrica e da igreja, que é a Santa Cecília, né? Me contaram várias histórias que na época de ouro da fábrica, entendeu? Tinha bailes no clube do Cassino, do Bangu, se não me engano, e tinha negócio de Miss, garota Bangu e outras coisinhas. Naquela época as mulheres de 1960, 59, 70 faziam desfile, que era uma época de ouro, né? Naquela época o shopping empregava muitas pessoas daqui da região, né? E era um movimento muito bom, né? As pessoas entravam e a gente via satisfação na face das pessoas, né? Em ter aquele emprego que era quase que um emprego permanente, né? Quer dizer, muitos estampadores, quer dizer, e outras funções, né, que eles exerciam aqui dentro da fábrica, era muito bom. Tive parentes que trabalharam aqui, assim como na fábrica de tecidos ali em Deodoro também, que creio que era menor um pouco do que essa aqui, né, acredito, né,
mas também era um outro polo de trabalho que arregimentava muitas pessoas da região. Deixou boas lembranças, né? Que hoje já não é mais possível, né? Aqui nessa região, né? Tendo em vista o avanço do progresso, né? Quer dizer, mas deixou excelentes lembranças, né? Hoje, no lugar da antiga fábrica, funciona um shopping. A estrutura do prédio permanece intacta, pois ele foi tombado como patrimônio histórico-cultural. E até hoje continua movimentando a economia do bairro. Agora eu vou te dar 2 minutinhos para ir beber água e ir ao banheiro. Mas eu quero você de volta aqui para o nosso último bloco, hein? Já voltamos. Agora você vai passear em um museu com uma história diferente na paradisíaca Ilha Grande. Ilha Grande, a maior ilha do litoral de Angra dos Reis. São cerca de 193 quilômetros quadrados de praias e de vegetação exuberante. O lugar é um dos principais destinos para quem procura praias paradisíacas, natureza e calmaria. Entre as atividades turísticas oferecidas na ilha estão os passeios de barco, o mergulho em águas calmas e cristalinas, trilhas, surf e mountain bike. Isso sem falar das atrações históricas. Quem vê tantas belezas naturais nem imagina que no século passado esse lugar foi chamado de Caldeirão do Diabo. Em 1894, foi instalada na Ilha Grande a Colônia Penal de Dois Rios, um lugar destinado a presos políticos e com delitos leves. Essa colônia, quando ela foi criada em 1894, era uma colônia correcional, ou seja, para corrigir. E a correção ela se dava através do trabalho forçado. Então ela foi criada, pensada, né, como antiga fazenda, para um trabalho agrícola dos presos. Depois de abrigar presos políticos como Graciliano Ramos, a partir de 1934, o presídio deixa de ser uma colônia penal e passa a ser o Instituto Penal Cândido Mendes. Ela passa a ter uma dimensão maior que essa parte do antigo presídio aqui, né? E aí são condições melhores, né, pelo menos inicialmente, nos anos 40 e 50, de execução desse trabalho. E também de vida, instalações que as instalações eram mais amplas, mais novas, modernas. Com a criação da Casa de Correção, há a ideia da criação da pena com a privação de liberdade e a busca de uma recuperação desse preso. Então, a Casa de Correção é, de fato, a inauguração do sistema penitenciário moderno no Brasil, né? As outras prisões, elas eram ainda muito mais próximas da ideia do que a gente imagina como masmorra do que uma penitenciária, o cumprimento de uma pena para essa recuperação. Esse prédio foi uma das primeiras instalações da colônia correcional. Posteriormente, com a criação do Instituto Penal Cândido Mendes, passou a ser usado como presídio feminino. Isso até a década de 50, quando passou a ser o almoxarifado do Instituto. Esse antigo presídio, né, ele agora vai se transformar no Museu do Meio Ambiente. O Ecomuseu já começou a fazer as reformas, já colocamos uma parte do telhado e futuramente aqui nós teremos o Museu do Meio Ambiente. Partes do prédio que abrigaram o presídio feminino e o almoxarifado vão ter sua arquitetura preservada com a reforma, como o paredão de pedras. E o Gelson me explicou como será feita a obra. E lá dentro, acho que vale a pena, a gente está tentando fazer sempre com um material sustentável, ou seja, fazer uma obra que tenha uma sustentabilidade, que não seja um símbolo de desperdícios ou de materiais que possam prejudicar o meio ambiente. Então há toda uma preocupação, né, de ser um prédio verde. No bar da Dona Teresa, que fica em Dois Rios, existe uma parte que pertenceu ao antigo presídio. O que antes fechava uma solitária, hoje é artigo de decoração no bar. Nas ruínas da antiga lavanderia do presídio, ainda é possível ver pichações feitas pelos detentos. Na época da primeira penitenciária, foi criado em Dois Rios um prédio anexo à prisão, onde funcionava um cinema, que atendia tanto aos presidiários quanto à população local. Para os antigos funcionários e as suas famílias, né, que hoje ainda formam parte dessa comunidade, a vida com a existência da prisão se representava uma vida de um conforto maior. Você tinha as casas, você tinha alimentação,
né, e uma série de benefícios indiretos, ou seja, além do salário do funcionário, ele tinha os presos que faziam a limpeza não só da prisão, né, mas também dos espaços da vila. Né, todas as vias públicas e às vezes até alguns quintais eram limpados pelos presos. A manutenção toda dos serviços de entrega de alimentos, de verduras, também era feita pelos presos. Né, e havia todo um sistema de segurança pelos guardas e depois pela polícia para toda a comunidade. Então, do ponto de vista deles, tem essa memória. Em 1938, foi inaugurado esse prédio, onde funcionava a padaria. Os presos trabalhavam aqui e chegavam a fazer até 1000 pães por dia. Alguns utensílios usados na cozinha do presídio, que foram achados nos escombros e doados pelos ex-funcionários, agora fazem parte da exposição. No final da década de 70, um grupo de presos políticos e presos comuns unem-se para formar o famoso Comando Vermelho, uma das organizações criminosas mais poderosas do Brasil. Um dos seus principais líderes foi José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha. Em meados da década de 80, ocorreu aqui um episódio talvez mais conhecido de fuga, né? A famosa fuga do Escadinha. O Escadinha era uma das lideranças do Comando Vermelho, talvez o preso mais procurado depois da sua fuga espetacular no Morro do Juramento, onde havia derrubado um helicóptero. E ele preso aqui, segundo a versão oficial, teria escapado do pátio interno dessa unidade, o Instituto Penal Cândido Mendes. Teria vindo um helicóptero, teria pousado no pátio e resgatado ele e a sua mulher. Esse presídio é um presídio que foi simbólico, porque ele eram presos que reuniam condições muito importantes, enquadrados na Lei de Segurança Nacional, durante a ditadura militar. E aqui havia toda uma história de violência, que tornou esse presídio como algo muito simbólico. Então, quando houve a implosão, a justificativa é de que não havia condições de fazer uma reforma nessa unidade, as galerias estavam muito já deterioradas, as condições das instalações dos prédios já estavam também já muito prejudicados, e aí o governo achou por bem desativar e implodir. Essa unidade ela foi implodida em 1994, só que muita coisa ficou nos escombros, muita coisa não foi retirada, então a gente consegue hoje, ainda em meio às ruínas, garimpar e encontrar algumas peças que são interessantes para mostrar como era o trabalho. Então, nós temos peças que mostravam como é que era o trabalho no campo, com enxada, picareta. Nós temos algumas das oficinas, então temos alguns mais maquinários. E também alguns equipamentos da própria unidade prisional. A ideia surgiu com a desativação do Instituto Penal Cândido Mendes. Toda essa área do antigo presídio, como da vila, ela foi concedida pelo governo do estado à UERJ. E a ideia é ter tanto um centro de desenvolvimento de pesquisas na área do meio ambiente, que é o SEAD, mas também algo que cobrisse um pouco a visão do antigo presídio, a memória desse sistema prisional na Ilha Grande, desse cárcere, em especial em Dois Rios. Olha, o sistema penitenciário do Rio de Janeiro ontem, hoje, é uma exposição que, através das imagens, ao longo do século XX, sobretudo entre os anos 1930 e 2000, busca resgatar um pouco dessa história do sistema penitenciário do Fluminense e mostrar para a sociedade brasileira como foi a sua transformação ao longo desse período, ao longo das décadas, sobretudo em relação à infraestrutura, ao trabalho do preso, às condições de trabalho desse preso, de sociabilidade, de acesso à educação, à família. Hoje gravamos o programa no Jardim Botânico, uma das mais belas e preservadas áreas verdes do Rio de Janeiro. Fundado pela família real, o jardim foi idealizado para cultivar e adaptar plantas e especiarias do Oriente. Criado em 1808, ele só passou a ser aberto para visitação em 1822. Bem mais tarde, em 1996, virou o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e se tornou um dos 10 santuários ecológicos mais importantes do mundo. O programa Carioca está terminando. Eu sei que você vai sentir falta da gente, mas não se preocupe. Mês que vem a gente está de volta. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Tchau! Tá gostando? Dá um like. Tá gostando? Beijo do gordo! Tô com pressa.